Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-kit manicure. Bora costurar? Esta é uma dica de amiguinho. Eu recebi vários pedidos aí, já faz um tempo, para criar uma peça para acomodar o kit manicure. E lá no meu Instagram e no meu Facebook eu venho recebendo esses pedidos e muitas das amiguinhas me mandavam fotos de peças para eu me inspirar e cada uma mandava uma peça completamente diferente. No vídeo eu vou explicar como fazer diferentes tipos de bolsos. Bolsos plásticos, bolso com zíper, bolso com elástico, bolso com divisórias. E aí, cada pessoa vai pensar no que tem, pensar no que vai guardar, pensar no que vai transportar e criar o seu porta-kit manicure totalmente à sua cara. De repente você tem muitos esmaltes e aí você faz os bolsos para os esmaltes, ou então você tem muitos alicates ou adesivos para unha, creminhos, lixas diferentes, enfim. Com esses tipos diferentes de bolso, você vai conseguir criar o seu porta-kit manicure que é a sua cara. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-kit manicure. Os materiais utilizados estarão ao longo do vídeo, mas tudo resumidinho na caixa de descrição logo abaixo. Não dá para dar todos os detalhes neste vídeo, mas já sabe, ficou com dúvidas? Deixa nos comentários. Aliás, deixa também seu amor para tia Lu. Curta, compartilhe e comente, ok? O bolso plástico. Plástico cristal. Verifique a grossura que a sua máquina consegue costurar. 25 por 9 centímetros, 25 por 12 centímetros e 25 por 29 centímetros. 25 centímetros duas vezes de zíper de metro número 3 fino. 2 cursores. 160 centímetros de viés largo, como opcional, 52 centímetros de viés estreito. Se você optar por fazer zigue-zague na separação dos bolsos, este viés estreito não será necessário. Eu vou começar com a menor parte do plástico e o primeiro zíper. Dobro o viés ao meio. Se preferir, pode já cortar. Eu prefiro costurar primeiro e depois cortar. Encaixe o viés dobrado na borda do plástico. Quando a gente usa plástico nas peças, o ideal é não ficar furando muito o plástico, para não fragilizá-lo. Então, para não ficar usando alfinetes, o ideal é usar clips. Vou empurrando o viés para alinhar bem com a borda do plástico. Alinho esta borda com a canaleta do zíper. E a costura vai ser próxima à borda aberta do viés, pegando viés, plástico e zíper. Ficou assim. Agora eu vou costurar no outro lado do zíper com um plástico de 12 centímetros de largura. Da mesma forma, encaixo o viés na borda do plástico. Eu vou costurar com o zíper. Importante alinhar com as laterais do plástico já costurado. Ficou assim.
Eu vou continuar costurando essa parte com o segundo zíper e depois com o plástico maior da mesma forma. Vai ficar assim. Já aproveitei e coloquei os cursores. O ideal é que ele esteja lá no meio, com as duas pontas do zíper fechadas. Dobro o bolso plástico, alinhando as bordas. Posso passar um objeto de ponta arredondada por dentro do bolso para não formar pregas ou acabar grudando o plástico sem que ele esteja alinhado. O bolso está começando a se formar. Tem a dobra lá em cima, mas ainda está aberto nas laterais. Por enquanto, ele forma um bolso só, apesar dos dois zíperes. Vou fazer uma divisória para dividir em dois bolsinhos menores. A partir do fim do viés de baixo, eu marco 4 centímetros. Eu marquei com uma caneta comum rosa. Para fazer a divisória, eu tenho duas opções. Eu posso usar um viés estreito, eu dobro o viés avesso com avesso. Costuro bem na dobrinha do viés, assim ele não vai abrir e ficar saindo do alinhamento, ele fica preso na posição certa. Envolvo o bolso com viés. Um lado do viés fica por baixo e outro fica por cima do bolso. Alinho a marcação, a caneta, com o meio do viés. Vou deixar o ponto um pouquinho maior e deslocar a agulha para a direita. Assim fica mais perto da borda do viés. Como eu não quero usar alfinetes, eu vou alinhando e costurando aos poucos. Vou alinhando o viés de baixo com a marcação e o viés de cima com o de baixo. Eu costuro também a outra borda do viés. Ficou assim. Tá, mas talvez você não queira fazer deste jeito porque acha muito difícil. A segunda opção é simplesmente fazer um zigue-zague, tendo a marcação como centro. E isso já faz a divisória dos bolsinhos. Olha aqui a diferença entre os dois tipos de acabamento. A divisória com o viés até dá mais um trabalhinho, mas com certeza é mais resistente e mais bonito. No meu porta-kit manicure, eu optei por colocar 2 bolsinhos de plástico e os dois com divisória em viés. Agora eu vou fazer o acabamento lateral do bolso plástico. Dobro o viés largo na metade. Dobra a pontinha mais ou menos 1 centímetro. Corto as pontinhas para elas não escaparem quando for aplicar na peça. Corto essas sobrinhas na parte de dentro. Eu vou fazer um pique, mas não vou chegar até a dobra, bem no meio do viés. Com este pique, quando eu dobro, dá para fazer uma sobreposição do viés. As sobras do viés acomodam melhor no lugar e, consequentemente, o acabamento fica mais bonito. Com a pontinha do viés já preparada, eu vou envolver o bolso. Um lado do viés fica por baixo do bolso e o outro fica por cima. Eu encaixo a dobra de cima do bolso por dentro da dobra do viés. Dobro o viés. Vou alinhando toda a borda do plástico com o viés. E eu vou fazer uma costura já prendendo os dois lados. Eu vou empurrando o viés para alinhar com a borda do plástico. Aqui embaixo não precisa de acabamento. E faço exatamente igual do outro lado. Ficou assim, ou com a divisória em viés, ou com o zigue-zague. Aqui embaixo fica aberto, sem acabamento. Bolso porta-alicates, espátula e lixa. Para o bolso porta-alicates, 27,5 por 22 centímetros no tecido estampado e 27,5 por 11 centímetros na manta R2. Para as tampas, 6,5 por 10 centímetros, 4 vezes no tecido principal. 4 conjuntos de botão plástico de pressão. Para o fundo, 27,5 por 26,5 no tecido de poá e na manta R2. Vou começar montando o bolso porta-alicates. Dobro o tecido avesso com avesso. Encaixo a manta por dentro e vou fazer uma costura de segurança para prender tudo. Ficou assim. Aqui na boca do bolso fiz um pesponto
e neste outros 3 lados uma costura de segurança. Vou criar as divisórias. Marquei a metade, dobrando o bolso ao meio. Desta marcação do meio para a esquerda, eu marquei 6,5 cm. E do meio para a direita, marquei também 6,5 cm. Marquei com uma caneta fantasma que apaga com o ferro. Fiz as marcações para o posicionamento dos botões fêmeas. Da borda de cima, eu marco 1,5 cm. Nos 2 bolsinhos do meio, eu marco a metade. O bolsinho tem 6,5 cm, então o botão fêmea vai ficar com 3,25 cm das marcações. Aqui é a mesma coisa, o botão fica centralizado a 1,5 cm da borda de cima. Já nos bolsinhos das laterais, eu não vou centralizar o botão. O bolsinho é um pouquinho maior por causa da margem de costura da lateral. Então, eu continuo marcando 3,25 centímetros a partir da última divisória. No outro bolsinho, a mesma coisa. Marco 3,25 centímetros a partir da última divisória. Nas marcações feitas, eu vou colocar os botões fêmeas. Coloquei os botões com a parte do encaixe para fora e os acabamentos para dentro. Vou fazer as tampas. Dobro o tecido direito com direito e vou costurar nas 2 laterais. Depois de costurar, corte os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. Depois eu vou fazer um pesponto aqui, aqui e aqui. E uma costura de segurança na parte aberta para prender os tecidos. E as tampas ficaram assim. Fiz isso nas 4 tampas. Vou posicionar o bolsinho sobre o fundo. Para pensar no fundo dos bolsos, o ideal é já saber a sequência que eu quero dos bolsos. Qual bolso vai ficar nas costas do outro? Porque eu só vou colocar manta uma única vez, então eu tenho que escolher em qual fundo que vai a manta. Eu optei por colocar a manta neste bolso porta-alicates. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Posiciono o bolso porta-alicate alinhando com a parte de baixo do fundo e também as laterais. Vou passar uma costura de segurança para unir. Fiz a costura de segurança. Agora eu vou fazer as costuras das divisórias. Dando retrocesso aqui em cima para reforçar a costura. Para colocar e tirar os alicates do bolso, eu vou acabar forçando, então é importante que a costura esteja bem reforçada. Ficou assim. Vou fazer a marcação das tampas. Da borda do bolsinho, eu marquei meio centímetro. E também as centralizações dos bolsinhos. Nas tampas dos bolsinhos das laterais, eu não marco a metade do bolso, eu marco aqueles 3,25 a partir da última divisória. No outro bolso da lateral também. Dobrei as tampas ao meio para marcar a metade. Se o seu tecido está desfiando assim, ou mesmo se a borda do tecido está torta, refile, vai ficar melhor o acabamento. Posiciono a tampa, direito da tampa com o direito do fundo. Centralizo as marcações. Alinho a borda da tampa com a marcação do fundo. Confere se a estampa do tecido vai ficar certinha. Vou fazer uma costura de segurança com meio centímetro de margem de costura. Vou fazer isso em todas as tampas. Ficou assim. Abaixo as tampas. E agora eu vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Tome cuidado para não costurar sem querer a boca do bolso. Ficou assim. Agora eu vou colocar os botões machos na tampa. Eu já tenho a centralização das metades e eu vou colocar o botão o mais próximo possível da borda da tampa. Vai dar mais ou menos 1 centímetro. A parte do encaixe para dentro e o acabamento para fora da tampa. Ficou assim. (11 centímetros de elástico de 10 milímetros de largura 2 vezes.
Para os acabamentos, 3 por 3 centímetros 4 vezes no tecido de poá. Aqui eu já fiz as divisórias nos elásticos. Marque de leve, porque pode ser que a costura não esconda esta marcação. Começo com 2,5 centímetros, depois 1,5 centímetro, 1 centímetro e meio, 1 centímetro e meio, 1 centímetro e meio e, por fim, 2,5 centímetros. Marque direitinho essas divisórias para não ultrapassar os 11 centímetros totais. Vou fazer os acabamentos nas pontas. Em um dos lados, marco 1 centímetro e dobro vincando o tecido nesta marcação. Posiciono o acabamento sobre o elástico, direito com direito, alinhando as bordas. Envolvo o elástico com o tecido de acabamento. Eu vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura, nas duas pontas do elástico. Depois de costurar, tombo o tecido de acabamento para o direito. Dobro a ponta onde já tinha deixado vincado. Corto essas pontinhas para facilitar o acabamento. Você pode alfinetar ou então, como eu fiz, coloquei um pouquinho de cola para tecido, porque assim fica tudo no lugar, sem alfinetes me atrapalhando. No fundo do bolso, para posicionar os elásticos, eu fiz as seguintes marcações. Das laterais para dentro, eu marquei 11 centímetros. Da borda de cima, marquei 1,5 centímetro. Posiciono o elástico da marcação de 11 centímetros para fora e da marcação de 1,5 centímetro para baixo. O outro elástico, a mesma coisa, da marcação de 11 centímetros para fora e da marcação de 1,5 centímetro para baixo. Agora, eu vou costurar o tecido de acabamento em toda a volta, próxima à borda do tecido. Ficou assim. Vou costurar as divisórias. Eu vou fazer uma costura bem reforçada, com retrocesso no início e no fim. Vou usar o ponto zigue-zague bem estreito, tanto na largura quanto no comprimento. Ficou assim. Agora este bolso está pronto. Bolso utilidades. Este é um bolso de tecido com zíper. Dá para colocar adesivos, lixa, creme, enfim, é um bolso seguro por causa do zíper, bem versátil e por isso que eu estou chamando de bolso utilidades. Para o bolso utilidades, 27,5 por 9 centímetros, 27,5 por 12 centímetros e 27,5 por 8 centímetros no tecido estampado, 22,5 de zíper de metro número 3 fino, 2 vezes, 2 cursores. Para os acabamentos dos terminais do zíper, 4 por 2,5 centímetros, 8 vezes no tecido de poá. Para fazer o acabamento interno do zíper, 110 centímetros de viés largo. Para o fundo, 27,5 por 26 centímetros no tecido de poá. Vou começar fazendo os acabamentos dos terminais do zíper. Já coloquei o cursor lá no meio e as duas pontas do zíper estão fechadas. Posiciono o acabamento dos terminais sobre o zíper direito com direito, alinhando as bordas. Vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Viro o zíper para o avesso. Posiciono o outro tecido de acabamento direito do tecido virado para o zíper. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei. Tombo os tecidos para o direito, alinhando as bordas. Vou passar um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança nos outros 3 lados para unir os tecidos. E a mesma coisa do outro lado. Ficou assim. E eu vou fazer exatamente igual com o outro zíper. Vou montar o bolso utilidades. Começo com o tecido de 9 centímetros de altura. Posiciono o zíper sobre o tecido, direito com direito, alinhando o zíper com a borda de cima do tecido. Vou fazer uma costura de segurança para prender.
Aqui eu já fiz a costura de segurança, não se esqueça de ir deslocando o zíper enquanto costura para não pegar no cursor. E eu vou fazer agora a costura definitiva usando o viés como acabamento. Eu vou costurar com um dos lados do viés aberto. Alinho o viés com as bordas do tecido e do zíper. E eu vou costurar usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Olha aqui, eu alinho a lateral do pé calcador para zíper com a borda do tecido. Eu não uso o vinco do viés como guia. Olha onde está a agulha e olha o vinco do viés. O tamanho final do bolso foi calculado com esta margem de costura. Se você alterar tanto para mais quanto para menos, este bolso vai ficar menor ou maior do que os outros bolsos deste tutorial. Ficou assim. Normalmente eu gosto de bolsos forrados, mas eu acho que para esta peça, para agilizar a produção e para não aumentar o custo de quem vai fazer esta peça para vender, o acabamento em viés é uma ótima opção. Depois de costurar, tombo o viés para o direito, vincando a costura. Não pode deixar folguinhas ou preguinhas no direito. Envolvo a sobra de costura dobrando o viés. Eu posso fazer uma costura pelo avesso mesmo, ou então pelo direito, porque dá para ir sentindo o limite do viés com os dedos. Aqui eu já costurei. Com o outro lado do zíper, alinho o tecido de 12 centímetros de altura, direito com direito. Confere se quando tombar o tecido para o direito ele fica no sentido correto. Alinho as bordas do tecido e eu vou fazer uma costura de segurança. Ficou assim. Depois da costura de segurança, eu vou fazer o acabamento com o viés. Abro o viés, alinho com a borda do tecido e vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper como margem de costura. Aqui eu já costurei. Tombo o viés para o direito, abro as costuras e envolvo a sobra de tecidos dobrando o viés. Costuro próximo à borda dobrada, ou pelo avesso ou pelo direito. Assim, o primeiro zíper está costurado e com acabamento. Eu vou costurar o segundo zíper exatamente como eu fiz com este, lembrando de alinhar os tecidos. Olha aqui como que ficou. Lembrando que a gente abre o zíper da esquerda para a direita. Quando eu termino este bolsinho, eu tenho que conferir a medida final. Ele tem que estar com 27,5 de largura por 26,5 de altura. Como eu falei, ele foi calculado com base na margem de costura do pé calcador para zíper. Se você alterou alguma medida de costura, pode ser que a medida final também não bata. Então, agora você precisa ajustar essas medidas. Depois que eu conferir que está tudo certinho, dobro ao meio, vincando o tecido. Posiciono o bolso sobre o fundo, alinhando as bordas. Primeiro, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta para prender. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Aqui é o vinco que eu acabei de fazer. Vou fazer duas costuras para dividir este bolso em dois. Uma costura para cima do vinco e uma costura para baixo, com margem de costura de 0,5 centímetro. Aqui eu já fiz as duas costuras. E com isso eu formo dois bolsinhos independentes, separados por essas costuras. Bolsos franzidos. Estes são dois bolsos que vão ficar na contracapa do organizador. Um foi pensado para colocar algodão e o outro para colocar acetona. Eles são muito parecidos e eu vou começar com a parte que eles são iguais. Para o bolso, 50 por 25 centímetros no tecido estampado. Uma vez para o bolso porta-algodão e uma vez para o bolso porta-acetona.
24 centímetros de elástico chato de 10 milímetros de largura, uma vez para o bolso porta-algodão e uma vez para o bolso porta-acetona. 27,5 por 26,5, sendo que uma vez para o bolso porta-algodão e uma vez para o bolso porta-acetona. Vou fazer o acabamento do bolso, que é a canaleta do elástico. Na parte de cima do tecido, eu vou fazer as seguintes marcações. A partir da borda, marco 1 centímetro e depois mais 2 centímetros. Dobro o tecido nessas marcações. Vou fazer uma costura próxima à ponta dobrada. Aqui eu já costurei. Como eu costurei bem pertinho da borda dobrada e meu elástico ficou bem menor que a canaleta, então eu resolvi fazer uma costura bem próxima à borda de cima. Isso vai formar como se fosse um babadinho. Acho que dá um charme para a peça, mas é opcional, ok? Vou passar o elástico com o passador de fitas. Marquei a metade aqui do bolso dobrando ao meio. Passo o elástico na canaleta. Vou fazer uma costura de segurança prendendo o elástico ao bolsinho nos dois lados. Ficou assim. Vou alinhar o bolso ao fundo. Nessa parte é só o tecido para o fundo, ainda não tem manta. Começo alinhando o lado esquerdo e a parte de baixo. Vou prender com alfinetes e fazer uma costura de segurança para prender. No lado direito a mesma coisa, alinho os tecidos e vou fazer uma costura de segurança para prender. Só na lateral. Ficou assim. Vou centralizar as duas peças, bolso e fundo, pelas marcações das metades. Prendo com alfinetes. Só no bolso porta-acetona eu vou fazer uma costura sobre a marcação da metade do bolso, dando retrocesso para reforçar a costura. Ficou assim. A costura forma 2 bolsos menores. Agora eu vou fazer as pregas na parte de baixo do bolso. A partir da costura do meio, eu marco 2,5 centímetros, tanto para um lado quanto para o outro. Eu seguro o bolso na marcação de 2,5 centímetros e vou criar uma prega alinhando a dobra do tecido com a costura do meio. Prendo com alfinete. No outro lado, eu vou fazer um pouquinho diferente. Da lateral, eu marco 1 centímetro. Vou criar uma prega e alinhar a dobra do tecido com a marcação de 1 centímetro. Então, eu vou aumentando e diminuindo a prega até conseguir alinhar a dobra do tecido com a marcação. E o tecido aqui embaixo do bolso tem que ficar retinho. Prendo com alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Vou passar uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Aqui eu estou com os dois bolsos, o porta-algodão e o porta-acetona. Eles são muito parecidos. As medidas são as mesmas, as pregas, o elástico. A diferença é que o porta-algodão eu não fiz a costura da divisória. O bolso porta-algodão está pronto desse jeito. Eu vou continuar com o bolso porta-acetona porque ele tem uma tampa. Para a tampa, 25 por 11 centímetros duas vezes no tecido estampado. 12 centímetros de elástico roliço duas vezes. 2 botões. Em um dos tecidos da tampa, na parte de baixo, eu vou fazer a seguinte marcação. Eu encontro a metade. A partir do meio, eu marco 6,5 centímetros para cada lado. Estas duas marcações vão ser a centralização do elástico. Viro o tecido para o direito. Dou um nó na ponta do elástico porque isso ajuda a prender. Posiciono o elástico sobre o direito do tecido, centralizando com a marcação. E o nó para fora. A mesma coisa com a outra marcação e o outro elástico. Posiciono o outro tecido da tampa direito com direito. Vou alfinetar tudo para que os elásticos não saiam do lugar. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Só não costuro na parte de cima. Aqui eu já costurei.
Corte os cantinhos para não ficar com excesso de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar um pesponto nestes 3 lados e uma costura de segurança aqui para unir os tecidos. Ficou assim. Com a costura, o pesponto e o nó, o elástico vai ficar super firme e ele não vai escapar. Vou centralizar a tampa e o fundo com as marcações das metades. Prendo com alfinete, alinhando os tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Eu só vou colocar os botões no final. Se você vai transportar esta peça, vai virar o porta-kit manicure de ponta cabeça, pode ser que a acetona, que é um objeto pesado, acabe saindo do bolso. Então, a minha sugestão é você fazer uma costura próxima à boca do bolso, ou mesmo colocar velcro ao invés de botão. Eu preciso unir estes 2 bolsos. Confere se eles estão no sentido correto. Posiciono os bolsos direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar numa lateral, na parte de cima e na outra lateral. Na parte de baixo eu não costuro. Costurei. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E eu vou fazer uma costura de segurança para fechar aqui embaixo. Ficou assim. Aqui embaixo está fechado, mas ainda sem acabamento. Olha aqui na peça, a parte externa é maior que os bolsos internos. Então, eu vou precisar fazer um acabamento nas laterais destes bolsos da contracapa. Tanto do bolso porta-acetona, quanto do bolso porta-algodão, para chegar na medida da parte externa. Acabamentos dos bolsos da contracapa. Eu já vou falar os materiais para os acabamentos das 2 contracapas. 31,5 por 28,5 na manta R2 2 vezes. Acabamentos das laterais. 3,5 por 26,5 4 vezes no tecido de poá. Acabamentos superiores. 31,5 por 3,5 2 vezes no tecido de poá. O passo a passo é o mesmo para os 2 bolsos. Aliás, você pode escolher qualquer modelo de bolso de tecido para ficar na contracapa. E os acabamentos laterais serão sempre como eu vou explicar agora. Eu estou com a manta R2. Na manta, eu desenhei o posicionamento do bolso, alinhando com a borda de baixo da manta. Então, tem que ter 27,5 de largura por 26,5 de altura. Eu alinho as bordas do bolso com a marcação. Preste atenção, aqui onde tem elástico pode ficar meio desalinhado, então puxa a borda do bolso para acompanhar a marcação na manta. Eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta do bolso, prendendo a manta. Ficou assim. Vou costurar primeiro os acabamentos laterais. Alinho o acabamento com a lateral do bolso, direito com direito. Eu vou costurar com 0,75 cm de margem de costura. Depois de costurar, tomo o tecido de acabamento para o direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Aproveitei e fiz um pesponto próximo à costura no acabamento lateral e também a costura de segurança. Vou fazer a mesma coisa com o acabamento superior. Vou costurar, tombar para o direito e fazer o pesponto e a costura de segurança. E olha aqui como ficam os bolsos da contracapa com os acabamentos. Para dar acabamento na parte de baixo dos bolsos e poder colocar objetos dentro dos bolsos, tem que ter um espaço entre eles, por isso as bases. 31,5 por 4 centímetros, 4 vezes no tecido de poá e 4 vezes na manta R2. Vou unir tecido e manta, alinhando as bordas e eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. As bases ficaram assim.
Eu já aproveitei para marcar as metades nos dois lados maiores. Vou começar a montar a parte interna do porta-kit manicure, com os bolsos na sequência que eu já tinha escolhido. O bolso porta-algodão na contracapa, depois o bolso porta-alicate e bolso utilidades, os dois bolsos plásticos e, por último, o bolso porta-acetona na outra contracapa. Entre cada bolso, eu vou costurar a base de separação dos bolsos. Começo então com o bolso porta-algodão. Posiciono a base de separação direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar com 0,75 cm de margem de costura. Aqui eu já costurei. Fiz também um zigue-zague para reforçar a costura. Vou costurar o próximo bolso, o porta-alicate. Centralizo as duas peças pelas marcações das metades. Prendo com alfinetes. Eu vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Posiciono a segunda base de separação, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 cm de margem de costura. Costurei e passei também um zigue-zague para reforçar. Agora os bolsos plásticos. Eu vou alinhar as peças pelas metades, mas desta vez eu não vou fazer costura de segurança para não fragilizar o plástico. Vou alinhar os bolsos já costurados, o bolso plástico e a outra base de separação e de uma vez só vou fazer a costura definitiva. Ficou assim. Eu até fiz um ponto zigue-zague, mas bem mais estreito e próximo da borda, para não chegar muito perto da costura e fragilizar o plástico. Com o outro bolso plástico, a mesma coisa. Eu vou alinhar todas as peças e, como eu já expliquei no outro bolso, eu já vou fazer a costura definitiva e um zigue-zague na borda. Ficou assim. Por último, o bolso porta-acetona. Alinho as bordas dos tecidos e vou costurar com 0,75 cm de margem de costura. Ficou assim. Agora a parte interna está pronta. Parte externa. Para a parte externa, 31,5 por 25 cm duas vezes no tecido estampado, 31,5 por 20 cm no tecido de poá, 31,5 por 67 cm na manta R2. Vou montar a parte externa. Posiciono o tecido estampado alinhando com as bordas da manta e eu vou fazer uma costura de segurança para prender. As estampas do tecido têm que ficar com a parte de cima para as pontas da manta. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o tecido de poá direito com direito, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 cm de margem de costura. Depois de costurar, tombo o tecido para o direito. Vou fazer a costura de segurança para prender. Ficou assim. Posiciono o tecido estampado direito com direito. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo o tecido para o direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender o tecido. E a parte externa ficou assim. A minha máquina costura várias camadas, mas se a sua máquina for mais delicada, não coloque manta nesta parte, apenas costure os tecidos. Fecho externo. Para o fecho externo, 10 por 15 centímetros, duas vezes no tecido de poá e uma vez na manta R2. Um conjunto de botão imantado. Vou fazer o fecho, unir um dos tecidos com manta com uma costura de segurança em toda a volta. Fiz as seguintes marcações para colocar o botão macho. A partir da borda menor, eu marquei 3 centímetros. Marquei também a metade da tampa. Neste ponto, vou colocar o botão macho. Coloquei o botão macho e cobri com um pedacinho de manta. Eu já expliquei tudo isso no vídeo sobre o botão imantado. Posiciono o outro tecido direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar nestes 3 lados. Aqui em cima eu não costuro. Aqui eu já costurei.
Arredondo estes cantos com tampa de Nutella, que tem 5,75 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado. Vou costurar sobre estas marcações. Depois de costurar, refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote, próxima costura. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Vinco a costura bem na lateral. Vou fazer um pesponto nesta parte e uma costura de segurança para unir os tecidos. Ficou assim. Vou colocar o fecho na parte externa. Já vou fazer as marcações também para as alças. Nos dois lados menores da parte externa, faço a marcação da metade. Da marcação da metade para a esquerda, eu marco 6 centímetros. Da marcação para a direita, eu marco 6 centímetros. Do outro lado, eu faço as mesmas marcações. Em um dos lados, eu vou colocar o fecho. Posiciono o fecho direito, que não tem o botão, com o direito da parte externa, centralizando as duas peças pelas marcações das metades. Prendo com alfinetes. Vou passar uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Para as alças de mão, 35 por 7 centímetros, duas vezes no tecido de poá. 35 por 2,5 centímetros, duas vezes na manta R2. Dobro o tecido direito com direito e vou fazer uma costura no lado maior. As duas pontas eu não costuro. Depois de costurar, viro para o direito. Vou deixar a costura no meio. Vou passar a manta por dentro da alça com a ajuda de um passador de fitas. Pelo direito, eu vou fazer 2 pespontos próximo às duas bordas dos lados maiores. As alças ficaram assim. Vou posicionar as alças na parte externa. Posicionar a alça direito com direito, da marcação para fora. Vou passar uma costura de segurança para prender. Vou fazer a mesma coisa no outro lado com a outra alça. E ficou assim. Eu ainda deixei alfinetes pelo lado do avesso para que as alças não saiam do lugar quando eu for fechar a peça. Vou fechar o porta-kit manicure. Como eu quero que este seja o bolso de trás, então eu tenho que alinhar com a parte externa que tem o fecho. Posiciono as peças direito com direito. Alinho as bordas das peças. Se você preferir, pode fazer o acabamento em viés, fique à vontade. Vou prender tudo com alfinetes. Neste lado que tem o fecho, eu vou deixar a abertura para virar para o direito. É uma peça que tem muito volume, tem bolso plástico, então eu tenho que deixar bastante abertura para conseguir virar para o direito. Costurei toda a volta. Aqui na abertura, vim com as sobras de tecido e manta. Como tem manta, eu posso até usar algum objeto de ponta arredondada para vincar bem. Descosturo. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Pela abertura, viro para o direito com delicadeza. Cuidado com o bolso de plástico, vá puxando devagarzinho para ele não travar e não danificar o plástico. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou determinar o posicionamento do lado fêmea do botão imantado. Fecho o porta-kit manicure, eu posso até prender com clips para deixar tudo alinhado. Deixo pelo menos um dedo como folga para o fecho, para conseguir fechar a peça mesmo com volume lá dentro. Vejo onde bate o botão, o meu ficou a 6 centímetros da borda de cima. Coloco o botão fêmea apenas na parte externa, aproveitando que ainda tem abertura na peça.
Depois de colocar o botão fêmea, eu vou fazer 2 costuras para fazer a dobra do porta-kit manicure e para unir parte interna e parte externa. Vou fazer uma costura na vala, no final do bolso da contracapa, unindo parte interna e parte externa. Na frente do porta-kit manicure a mesma coisa, eu vou costurar bem sobre a costura da parte de baixo do bolso. Isso vai delimitar o fundo da peça. Olha aqui como que ficam as costuras. As costuras ajudam a dar forma à peça. E como ficou o fecho. Vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. E ficou assim. Vou colocar os 2 botões. O ideal é deixar uma boa folga pensando no volume dos objetos que vão ficar dentro do bolso. Ficou assim. Eu optei por deixar bastante folga para caber objetos grandes. E o porta-kit manicure ficou assim. Bolsos diferentes, tudo embutido, com ótimo acabamento, cada coisa tem o seu lugar. O kit manicure fica todo protegido e fácil de transportar. Monte o seu com a sua cara. Eu quero muito saber se você gostou dessa peça, o que você mais gostou, se você foi uma das amiguinhas que me pediu este porta-kit manicure e também algum outro material que você normalmente costuma guardar ou transportar e que eu acabei não pensando para colocar nessa peça e que pode ser inspiração para uma outra peça. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo!